Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Acompanhe os assuntos de hoje. Inadimplência atinge metade dos gaúchos e afeta a movimentação no varejo. Golpes em games e chats. Criminosos enganam crianças e adolescentes na internet. Denúncias subiram 20% em um ano. Governo Federal e Câmara dos Deputados fecham acordo para votar fim da escala 6x1. Período de transição para a nova jornada deve ser de 2 meses. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. O alto índice de endividados afeta a movimentação da economia no Rio Grande do Sul. Metade dos gaúchos enfrenta restrições de crédito por inadimplência. De acordo com a Serasa, metade da população do Rio Grande do Sul está negativada. Só em Porto Alegre são mais de 590 mil pessoas, com valor médio de dívidas de R$ 8.500 por inadimplente. E até quem não tem grandes dívidas enfrenta dificuldades para fechar as contas do mês. Num contexto é um combo de coisas apertadas, né? O dia a dia é apertado. A alimentação está subindo cada vez mais. Moradia é um contexto. É um contexto. Para a gente ter uma qualidade de vida hoje é bem complicado. Tá difícil de pagar todas. Todas. Desde água, luz e boletos, muitos, vários. Então, tá difícil. Bem pesado. Tem que ter 3 empregos para pagar as contas. E com o aperto, muita gente recorre ao crédito ou a empréstimos. E o problema vira uma bola de neve. Segundo a Serasa, o setor financeiro é a principal origem das pendências. Em primeiro lugar, bancos e cartões de créditos. Em seguida, contas básicas e dívidas com financeiras. A maioria da população adulta, ela tem a renda bastante apertada com contas básicas. Então, o necessário para sobreviver, água, luz, internet, gás, aluguel, acaba ocupando uma grande parte do orçamento. E aí o que acontece, né? As pessoas acabam recorrendo ao crédito, utilizam o crédito como se fosse um complemento de renda e isso gera os fatores de inadimplência. Mas também existem outras questões, né, que são responsáveis por isso. São taxas de juros, o poder de compra, que ele está reduzido nesses últimos anos. O alto índice de endividamento dos gaúchos reflete no varejo. Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre indicam que 37,8% dos moradores da capital estavam com algum tipo de restrição de crédito em abril. Foram recordes que nós atingimos nesse último levantamento referente ao mês de abril. Na medida que esse orçamento ele fica mais fragilizado, a capacidade de consumo das famílias resta prejudicada. Então, isso traz toda a sorte de preocupações aí por parte do comércio, porque as famílias estão envolvidas com esse aumento galopante de quanto que elas precisam pagar em termos de juros, em termos de amortizações e, naturalmente, enfraquece as perspectivas de vendas por parte do comércio. A situação se repete no resto do país e levou o governo federal a lançar uma nova etapa do Desenrola Brasil para renegociação de dívidas. O programa ajuda a resolver pendências e retomar o poder de compra. A adesão é feita diretamente com os bancos ou instituições financeiras participantes. E a recomendação é fazer uma análise prévia. Não dá para você chegar ali querendo quitar todas as suas dívidas, muitas vezes, se você não se preparou para isso. Então, no momento, o que você pode olhar? Primeiro, as dívidas mais caras, porque elas vão gerar a situação de bola de neve. Então, começa por elas. É melhor que você prefira quitar 1 ou 2 dívidas que caiba no orçamento agora, do que você querer quitar todas as suas dívidas, não conseguir pagar, e aí você vai perder e voltar à situação de inadimplência e pode perder até a condição de desconto. Mudança da jornada de trabalho deve ser votada amanhã no plenário da Câmara. A gente traz esse assunto daqui a pouquinho.
O presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, em Brasília, para tratar da escala de trabalho 6x1. Os dois chegaram a um acordo para o período de transição da proposta. Hoje o assunto estava previsto para passar pela comissão e amanhã deve ser votada pelo plenário da Câmara. O acordo estabelece o prazo de 60 dias para o fim da escala 6x1, depois da promulgação da proposta de emenda à Constituição. Com a mudança, o trabalhador passará a folgar 2 dias por semana, já no início da transição. A decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, acompanhado dos ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e das Relações Institucionais, José Guimarães. A promessa ainda é observar as particularidades de cada setor. Vamos usar o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, pelo presidente Lula, para poder, posteriormente, a promulgação da PEC, possamos tratar das excepcionalizações que possam ser feitas de acordo com a particularidade de cada setor, porque nós não queremos que essa medida venha, de certa forma, a trazer nenhuma dificuldade naquilo que é uma questão operacional para serviços que têm cada um a sua especificidade. Segundo a Câmara dos Deputados, a ideia é que a transição da jornada semanal de trabalho seja escalonada, dividida em 2 etapas. A primeira, de 44 horas semanais para 42 horas, será feita ainda neste ano. A segunda etapa, de redução de 42 para 40 horas, deve acontecer dentro de um prazo de 12 meses. Então, a transição se dará dentro de 1 ano, não mais do que isso. Nós faremos a redução de 44 horas para 40 em 1 ano após essa primeira redução de 2 horas. Isso atende um apelo da classe trabalhadora, também escuta o setor produtivo, dá um tempo para que os setores possam se organizar e nós vamos, com isso, garantir essa transição que se falou muito que seria em tantos anos, mas a posição final da Câmara dos Deputados, em consenso com o governo, é de poder fazer essa transição em 1 ano. Repito, 2 horas, 60 dias após a promulgação, 2 horas, mais 2 horas após os 12 meses. O presidente da Câmara antecipou ainda uma proposta para que os microempreendedores individuais sejam autorizados a contratar mais empregados, aumentando ainda o valor do faturamento. Hoje, os MEIs só podem contratar um trabalhador e devem ter faturamento bruto de até R$ 81 mil por ano para se enquadrar nessa categoria. A grande maioria das empresas brasileiras, os pequenos empresários, os pequenos empreendedores que passarão a ter, com essa decisão política, a condição não só de contratar mais pessoas, mas também de aumentar o valor do seu faturamento. A medida segue para análise dos parlamentares na Câmara e no Senado. A votação está prevista para quarta-feira na comissão e na quinta-feira no plenário da Casa. O ministro do Trabalho pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que dê celeridade à proposta depois da aprovação da Câmara. Esse foi o grito da classe trabalhadora, em especial da juventude, em especial das mulheres trabalhadoras, levando ao ponto de as empresas não conseguirem preencher as suas vagas abertas. A seguir, especialistas alertam para os riscos das redes sociais, jogos online e aliciamento virtual entre crianças e adolescentes. Voltamos já. A internet faz parte da rotina de crianças e adolescentes, mas o ambiente virtual esconde riscos sérios e é importante que os pais e responsáveis estejam atentos. De acordo com a ONG SaferNet, no primeiro semestre de 2025 foram mais de 49 mil denúncias de crimes cibernéticos ligados a abuso sexual e aliciamento de menores. O dado representa 64% de todas as denúncias de crimes cibernéticos recebidas no período e um aumento de quase 20% em relação a denúncias envolvendo crianças e adolescentes registradas no mesmo período do ano anterior. A Polícia Civil reforça a importância de estarem atentos aos sinais, os pais responsáveis estarem atentos aos sinais e denunciar casos suspeitos.
Por trás de perfis falsos, conversas aparentemente inofensivas e jogos online, criminosos têm encontrado novas formas de se aproximar de crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil, redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas digitais são usados para criar vínculos de confiança com as vítimas. O grande problema é que a internet, ela é utilizada por pessoas que muitas vezes você não sabe quem está do outro lado, né? Então, hoje em dia, nós precisamos prestar muita atenção no conteúdo que as crianças estão acessando, com quem que as crianças e os adolescentes estão conversando. E isso começa dentro de casa. Em muitos casos, o objetivo é praticar crimes como aliciamento virtual, extorsão com imagens íntimas e produção de material de abuso sexual infantil. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, ansiedade, irritabilidade ou resistência em mostrar o celular aos pais podem ser sinal de alerta. Porque o que acontece é que muitas vezes a criança está acessando um jogo para se divertir e dentro desse jogo pessoas completamente mal intencionadas, elas começam a acessar a criança, né, utilizando de artifícios psicológicos, induzindo a criança a tirar fotos íntimas, né, induzindo a criança a, muitas vezes, cometer algum crime na escola. Então, essas conversas, elas acontecem dentro de um contexto que seria de jogo, né, de assistir algum vídeo. Por isso que os pais precisam restringir os conteúdos e também ter acesso aos conteúdos que as crianças estão consumindo. Hoje em dia, diversas plataformas têm meios para restringir esse acesso, né? A polícia reforça que famílias não devem tentar investigar por conta própria para não comprometer o trabalho das autoridades. Nós, da Polícia Civil, nós temos mecanismos em que a gente consegue acessar esse criminoso, né? A gente consegue rastrear essas contas, então é muito importante que isso fique claro. E isso faz com que a gente comece a iniciar esse combate a esses crimes. No mundo digital, a proteção das crianças e dos adolescentes exige atenção constante, presença e diálogo. E diante de qualquer sinal de violência, o silêncio nunca pode ser uma opção. Denunciar é um passo essencial para romper o ciclo de abuso e garantir a segurança das vítimas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 e 197, além das delegacias especializadas em todo o país. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te vejo no próximo jornal. Até mais.